Você já sentiu que aquilo que você sente é fundamentalmente errado? Ou que você é demais, dramática? Ou duvidou de que algo realmente aconteceu com você? Duvidou de si, das suas sensações? Se sentiu demais? Ou pior, se sentiu um fardo para quem você ama? Se você carrega um ódio profundo de si mesma? Ou se você se sente como uma alienígena? Não pertenço, eu sou diferente, eu sou peculiar? E tem algo muito importante para te falar. Tudo isso que você pensa e sente pode ser efeito de você ter vivido invalidações traumáticas. Não é um defeito de fábrica, não tem nada de errado com você. Você não nasceu quebrada. Você aprendeu a se sentir assim, como uma forma de se proteger e se adaptar a um ambiente profundamente invalidante. E não é culpa sua. Nesse vídeo eu vou te explicar como palavras, rejeições, negligências emocionais podem ter efeitos tão devastadores, tão traumatizantes, quanto uma agressão física. E também vou falar sobre como recuperar a confiança em si mesma. Se você ainda não me conhece, eu sou Andressa Quedinal, psicóloga clínica especialista, trabalho com regulação emocional informada por trauma e construção de vínculos seguros. Esse é um vídeo fundamental, tanto para quem quer compreender a sua dor, e pode ser uma dor muito profunda, quanto para terapeutas que querem ajudar seus pacientes a construírem uma autoconfiança e melhorar esse senso de identidade. Se você quer entender porque é tão difícil confiar em si mesma, pega um papel e uma caneta e fica comigo até o final. E se inscreve no canal. Aqui a gente vai fundo, aliando ciência com uma linguagem humana. Todo ser humano se constrói na relação com outros seres humanos. É dessa relação que a gente vai aprender sobre quem a gente é. A gente precisa se sentir aceito e compreendido para gerar pertencimento. E pertencimento é algo da nossa sobrevivência enquanto espécie social. Nesse processo de ser compreendido e aceito, a validação é essencial. E validação não é concordar, não é passar a mão na cabeça. Validar é transmitir uma mensagem simples e essencial. Eu vejo você. E o que você sente faz sentido dentro do seu contexto. É comunicar presença, compreensão e empatia. Se você quiser, tem um vídeo no canal só sobre validação, mas aqui a gente vai falar sobre o oposto, sobre a invalidação. A invalidação é quando o ambiente, e aqui ambiente você pode ler familiares, escola, trabalho, relações sociais, relações românticas, é quando esse ambiente ignora, pune, ridiculariza ou fala que está errado experiências internas da pessoa ou características dessa pessoa, pensamentos, reações, comportamentos que são importantes para a identidade dela. Invalidação é comum, é normal, todo mundo invalida, todo mundo é invalidado no dia a dia, acontece. Mas existe um limite em que essa invalidação vira tóxica. Quando essa invalidação acontece de forma extrema ou é repetitiva, crônica, acumulativa, ela se torna traumática. A Marcia Linehan, criadora da DBT, fala que invalidação traumática são invalidações que acontecem de forma crônica ou extrema das características centrais de uma pessoa ou das experiências privadas. O que são experiências privadas? Pensamentos, emoções, sensações ou até de reações dela ao mundo. É quando pessoas importantes para ela, para aquela pessoa, falam ou de forma crônica ou de forma extrema que aquilo que ela é, sente, pensa, faz não é válido ou é horrível, é ruim ou é digno de exclusão, não merece cuidado. Enfim, a gente vai ir detalhadamente em cada tipo de invalidação traumática nesse vídeo. Então, quando você cresce num ambiente que comunica que o que você é errado, isso vai afetar tanto a sua confiança naquilo que você sente, vai diminuir a sua capacidade de regular a emoção e vai afetar a sua identidade, seu senso de self. Você vai tanto se desconectar do que você sente, ou pode até ter medo do que você sente, que acabou aprendendo que era ruim, errado ou perigoso sentir ou expressar o que você sentia. Então vamos lá. A invalidação traumática, quando ela é crônica e cumulativa, eu gosto de comparar com aquele gotejamento, quando uma gota d'água vai caindo na pedra. Uma gotinha não faz estrago, mas a repetição dela pode criar uma fenda enorme. Isso acontece, por exemplo, no bullying, pode acontecer em famílias que o tempo todo ridiculariza, fala mal da pessoa, do que ela sente, de como ela sente, ou nega o que ela sente. Isso todos os dias. Quando você junta essa invalidação traumática com o estresse de minorias, da população LGBTQIAPN+, ou até com racismo, ou com outras formas sociais de invalidação, você junta os dois, você vai ter sintomas de estresse pós-traumático complexo. E a outra forma de invalidação é a de evento único extremo. Aqui é o segundo grande trauma, por exemplo, quando uma pessoa sofreu um abuso
abuso sexual e essa criança que sofreu vai contar e esse adulto que ouve fala que ela mentiu, ou nega, ou xinga, ou fala que foi culpa dela, enfim, aqui é um outro grande trauma. Essas invalidações traumáticas, para muita gente, causou muito mais dor e sofrimento do que o próprio abuso, violência, trauma em si, o físico. Então, se você pertence a alguma minoria de gênero, de raça ou neurodivergente, você já está mais suscetível a um tipo de invalidação crônica por sentir que o seu corpo, o seu jeito de ser, de se expressar, de existir, não se encaixa perfeitamente nesse mundo neurotípico, branco, heteronormativo, enfim, tudo isso já nos deixa mais suscetível. E se você sofreu traumas e teve invalidações traumáticas, tudo isso te deixa mais suscetível a expressar sintomas de estresse pós-traumático complexo. Agora vamos mais fundo. Melanie Harnett, criadora do protocolo de exposição prolongada na DBT, fez uma lista de 9 tipos de invalidação traumática. Agora você pode ir lá e dando check para ver quais você sofreu e vai falar aqui também os efeitos de quem sofreu essas invalidações traumáticas. Vamos lá? Aqui pode doer, gente, mas a cura começa tomando consciência dessa dor. Criticismo. Aqui é quando você foi ridicularizado, caçoado, insultado, rebaixado. Gera uma crença, a mensagem que é internalizada é de que sou mal, sou má. Você ouve ou de forma crônica ou de uma pessoa muito importante, de forma extrema, que aquilo que você é, seus valores, o que você faz é errado, é ruim, é baixo. Segundo tipo, tratamento desigual. Aqui é a discriminação. É quando você é tratada de forma diferente, pior do que outras pessoas. A mensagem que é internalizada é a de que eu sou inferior. O terceiro é ser ignorada. É, por exemplo, ficar lá sem ser ouvido, sem ninguém prestar atenção no que você fala, e ser tratado como invisível, como não importante. E a mensagem internalizada é de que eu não importo. Aqui no ignorar é quando você sofre e ninguém nota. É quando você fala, se expressa e é como se não tivesse importância para quem está ao redor. Que é muito parecido com o 4, que é a negligência emocional, que é quando falta amor, afeto, carinho e é dito que o seu sofrimento fica lá sem cuidado, sem atenção. Aqui a gente ouve, internaliza a mensagem de que eu não mereço cuidado ou de que eu não sou digna de ser amada. A quinta é a exclusão, que é de fato ser deixada apartada de lado de atividades importantes, seja na família, no trabalho, na escola. Você é impedida de fazer parte de atividades importantes. É quando você teve a sua entrada realmente negada a grupos que são importantes para você pertencer. E aqui a mensagem internalizada é eu não pertenço. Ou eu sou indesejada, ou eu não pertenço a lugar nenhum. A sexta são interpretações errôneas. É quando aquilo que você fez ou falou é interpretado como muito negativo e na verdade não era a sua intenção. É quando te chamam de manipuladora, por exemplo, e você não estava querendo manipular. Ou quando falam que você é desonesta e na verdade você estava sendo honesta. Aqui você é julgada injustamente ou as suas intenções são julgadas de uma forma que não condiz com a realidade. E aí a mensagem que é internalizada é de que eu não sou confiável ou até de que eu faço mal aos outros. Sétima invalidação traumática é aquele controle excessivo. É muito comum no estilo de paternidade, de maternidade controladora. É quando você não sente que pode, não é te deixado, você não tem capacidade de ter as próprias escolhas. As outras pessoas escolhem o tempo todo aquilo que você vai ser, vestir, fazer. E aí aqui a mensagem internalizada é a de que eu sou incompetente. Eu não posso confiar nas minhas próprias escolhas. A oitava é a culpabilização. É quando coloca a culpa em você, de coisas que você não tem culpa, e você é tratada como se fosse causadora de muito estresse, de muita confusão. É como se você fosse culpada por causar danos que na verdade você não é. Aqui eu vejo como exemplo algumas crianças que só estão sendo crianças e os pais falam como se aquela necessidade muito básica dela fosse algo ruim, um fardo errado. E aí qual que é a mensagem que é internalizada? Eu sou um fardo. E aqui é muito perigoso, porque quando a pessoa tem a crença de que é um fardo para quem ama, isso flerta muito com uma ideação suicida. Então aqui a gente precisa ter muito cuidado. A gente tem que ter cuidado com todas, né? Vamos lá. A nona e última é a negação da realidade. A mensagem externalizada é sou louca. Por quê? A pessoa fala que aquilo não aconteceu ou não foi assim e a pessoa pode até ter provas de que foi daquele jeito, de que aquilo aconteceu. Mas o outro nega a realidade. Nega, inclusive, percepções próprias. Não, você não tá com frio. Não, mas não tá assim. Eu vejo, às vezes, de uma maneira sutil, neurodivergentes tendo isso. Ela tem uma sensibilidade sensorial maior e aí fala, isso daqui é muito áspero.
áspero, e a outra pessoa fala, não, não é, é liso. E isso, de forma crônica, a pessoa começa a duvidar da própria capacidade de ler a realidade. E qual que é a mensagem internalizada? Sou louca. Ou eu não posso confiar nos meus sentidos, na minha mente. Ter passado por tudo isso pode gerar efeitos devastadores. Primeiro que, sim, você pode ter sintomas de estresse pós-traumático complexo se você sofreu essas invalidações traumáticas. Você pode ter pesadelos, intrusões, pode ficar hipersensível a dicas de invalidação, pode ficar hipervigilante, tenso quando vai vir a próxima invalidação ou rejeição. Então fica naquela hipervigilância típica do TEPT. É viver sempre em guarda, esperando a próxima invalidação. O segundo grande efeito é a auto-invalidação. A gente internaliza e começa a se falar da mesma forma que os outros falaram com a gente. Então a gente se pune por sentir, se pune por errar, não acredita no que a gente sente, minimiza, se autorridiculariza. E se você erra, você se condena por existir. Que aqui vem nesse terceiro efeito, que é o de perder contato com a sua bússola interna. Você para de se levar a sério. Se o tempo todo falaram que é drama, que não deveria sentir assim, que na verdade não é desse jeito, você acaba se perdendo dos próprios norteadores internos. Isso é muito perigoso, te deixa até mais vulnerável a sofrer abusos, porque você perde contato com a sua intuição, com o que você está sentindo, você deixa de ouvir os sinais das suas emoções sobre as suas necessidades. E aí começa a depender do olhar do outro para validar o que você de fato está sentindo. Sabe aquela pessoa que está o tempo todo pedindo pro outro confirmar se aquilo é verdade ou não? Se deveria estar sentindo aquilo ou não? Se deveria estar pensando aquilo ou não? Isso pode ser um efeito de invalidações traumáticas e você perdeu a confiança nos próprios sentimentos. E um quarto efeito é a desregulação emocional, porque no ambiente invalidante, sentir vira ameaça e você fica indo do sentir extremo para um não sentir nada. É quando você não teve como sentir num lugar seguro para aprender e ter modelos para aprender a como lidar de uma forma regulada, flexível com o que você sente. Se no ambiente invalidante sentir vira uma ameaça, você vai tentar suprimir não funciona por muito tempo, aquilo volta e vai ficar alternando em extremos de inundação emocional e de ficar anestesiado, vazio. Então, se você é terapeuta e trata trauma, é muito importante que a gente trate também a invalidação traumática para ter uma cura completa. E eu sei que talvez ter ouvido esses 9 tipos de invalidação traumática pode ter trazido memórias e sentimentos muito ruins, uma dor. Mas poder reconhecer essa dor é o primeiro passo da cura. A gente precisa passar pelo luto de não ter sido aceita, de não ter tido o acolhimento que a gente precisou. Esse luto é necessário. Até pra gente aprender que ter passado por isso não define quem a gente é, nem quem a gente vai ser. A gente vai aprendendo a se auto-validar e a buscar relações em que a gente vai ter a validação, nos ambientes seguros. A gente vai entendendo a metáfora da Marsha Linehan, da tulipa, que é uma tulipa num jardim de rosas, se ela é tratada como rosa, ela está sendo invalidada. Se pedem que a tulipa seja uma rosa e condenam ela por não ser, isso é a invalidação que a tulipa está sofrendo. Mas a tulipa precisa descobrir que não tem nada de errado em ser uma tulipa. Talvez ela só precise encontrar um jardim de tulipas. Isso também faz parte do tratamento. A gente encontrar o nosso jardim. E passando pelo luto, passando pela autovalidação, existe terapia que pode realmente ajudar nesse processo. A invalidação mentiu para você. Ela fez você acreditar que você era o problema, mas você só estava tendo uma reação normal a uma situação anormal. Foi uma resposta humana a um ambiente que não sabia acolher. As suas emoções fazem sentido e o que você sente importa. A sua história importa. Se esse vídeo te ajudou a dar nome a uma dor que estava silenciada ou silenciosa, compartilhe esse vídeo, dá o like e fica comigo pro próximo vídeo. A gente se encontra. Um abraço e até lá!